Então, hoje com os irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Quem achou, diga amém. A parábola do filho pródigo. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O capítulo 15
do Evangelho de Lucas pode ser chamado como capítulo dos achados e perdidos, ou dos perdidos achados. São 3 parábolas: a da ovelha, a da dracma e a do filho esbanjador, desperdiçador, que é isso que significa pródigo, esbanjador, desperdiçador. Na parábola da ovelha perdida, nós temos o ensinamento de uma ovelha que se distancia do grupo, do rebanho, e se perde. Na parábola da dracma perdida, nós temos uma dracma, uma moeda que, comparada a outras, era sem valor, mas Jesus usa de propósito a viúva, porque a viúva, quando pobre era mesmo. Então qualquer moedinha tinha imenso valor. Embora não tivesse para outras pessoas, outras classes de pessoas, mas para uma viúva, qualquer dracma tinha imenso valor. E na parábola da dracma, eu vejo uma ênfase em ela se perder dentro de casa. Na ovelha ela se perde porque se distancia do rebanho. Na dracma ela se perde dentro de casa. As 3 parábolas são formas de Jesus ensinar a importância que se deve dar a uma vida que é alcançada, que é resgatada, a uma vida que está perdida, mas ela é encontrada por Deus, ela é salva pelo Senhor. A ênfase é essa, porque Jesus está respondendo a questionamentos daqueles que diziam que, ora, como pode este homem comer com certos tipos de pessoas, comer com escribas, comer com os pecadores, estar com os pecadores? E aí Jesus ensina essas 3 parábolas e a ênfase dele é: se deve dar extremo valor a qualquer vida que perdida é alcançada pela graça e é salva. A igreja deve dar valor porque Deus dá extremo valor. Nas 3 parábolas, a ênfase é essa: quando a ovelha é perdida, existe, e é encontrada, existe festa. Quando a dracma perdida é encontrada, acontece uma festa. Quando o filho pródigo retorna, acontece uma festa. Cada alma, cada vida, por mais que na sociedade ela seja desvalorizada, marginalizada, mas acredite, e a igreja tem que levar isso muito a sério, para Deus ela tem um extremo valor. Tanto é valorizada que Deus enviou o seu Filho unigênito para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas embora a ênfase das 3 parábolas seja isso, eu quero fazer uma observação em outro ponto, que também se encontra principalmente na parábola do filho pródigo. Mas antes dessa observação, eu quero retornar à mensagem de ontem,
do leproso para trazer aos irmãos a memória do quanto se deve dar valor à salvação de nossas almas. Mostrando para os irmãos o nosso estado anterior, a nossa condição anterior e a nossa nova condição, o nosso novo estado, a nossa nova posição em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas ontem eu falei do capítulo 14 de Levíticos e o cerimonial que era feito para que então o leproso pudesse ser declarado limpo e restituído à sua vida em família, em sociedade, a sua vida religiosa, portanto espiritual. E aí, eu li primeiro o capítulo 13, eu queria ler com os irmãos. Abre aí, capítulo 13 de Levítico, versículo de número 41, 45 e 46. Veja bem, a lepra tipifica a condição do ser humano em pecado. Vou repetir. A lepra tipifica a condição do ser humano em pecado. A lepra nas Escrituras é punição, é maldição resultante do pecado. Portanto, o leproso era alguém que cometeu algum tipo de pecado e estava sendo corrigido por Deus. Portanto, alguém em pecado, leproso, o que deveria acontecer com ele? Versículo 45, também o leproso em quem está a praga, andará com as vestes rasgadas, porque o pecado humilha, vestes rasgadas, cabeça descoberta e os cabelos soltos, em outra tradução, cabelo sem ser penteado, vergonha, humilhação, isso é resultado do pecado, mas cobrirá o bigode e gritará, imundo, imundo. Esse é o estado de quem é leproso, de quem está visivelmente identificado pela lepra e, portanto, em um estado de pecado. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. Tipifica pecado. Então, quem é o pecador? É o imundo. E será imundo enquanto estiver no pecado. É imundo para o ser humano? Talvez não. Mas a ideia que Deus queria passar é: esse é o estado da alma de cada um que está contaminado pela praga do pecado. É imundo. É imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Escute, assim como a lepra, quem estava leproso era removido do convívio social, portanto da família, trabalho, estudo, tudo que diz respeito
a convívio social, lazer, o que fosse. Ele era removido, inclusive da participação no culto. Porque no culto nós nos socializamos. Entre nós, é lógico, com Deus. Mas qual é a ordem para o leproso? Ele deve ser retirado e colocado à parte. Portanto, ele não pode ter comunhão. Ele não tem comunhão com o povo de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Essa é a situação do pecador. Quando Deus olha um pecador, por mais que ele ame o pecador, mas ele vê o pecado, e quando ele vê o pecado, ele vê imundície. E nada melhor do que a lepra para representar o pecado, porque o leproso, ele fica insensível. Do lugar onde a lepra atinge, perde a sensibilidade. Pode queimar, pode perfurar, a pessoa não sente, ela perde a sensibilidade. A lepra, ela consome e vai se alastrando pelo corpo, e vai mortificando as partes, lesionando as partes, ao ponto de criarem feridas, e necrosar. Necrosar é morrer, é matar. Insensibilidade, feridas, e com as feridas vem o mau cheiro. O pecador na presença de Deus, ou melhor, o pecador, ele não pode entrar na presença de Deus, porque ele é imundo, ele cheira mal. Os pecados que estão nele exalam um odor, um mau odor. Nós precisamos entender essa verdade. Mas Deus ama o pecador, ama o pecador. Mas ele não se relaciona com o pecador, porque o pecador é imundo, ele cheira mal diante de Deus. E aí, você pode estar muito bem afeiçoado por qualquer pessoa, um novo namorado, a nova namorada, mas eu duvido você dar um abraço e um beijo, se ele cair dentro de uma fossa. Primeira coisa que você vai fazer, não é nem lançar a mão, é jogar alguma coisa, uma corda, porque você não vai querer pegar naquela mão cheia de excremento. E quando aquela pessoa sair dentro da fossa, você vai, amando ela, vai dizer o que é para ela? Vai tomar banho. Eu estou muito feliz que você não morreu. Mas essa minha felicidade não dá para ser expressa com um abraço e um beijo. Só depois que você tomar um banho. Deus quer muito se relacionar com um pecador, com um homem. Mas por causa do pecado, por causa da imundície do pecado, por causa do mau odor do pecado, ele não pode, ele se afasta. No capítulo 14, para que o pecador, para que o leproso pudesse estar apto, quem está me ouvindo, diga amém. Para entrar na presença de Deus, ele precisava passar por um processo de purificação e consagração. Vou repetir, para que o leproso, depois de curado de sua lepra, para que ele pudesse voltar ao lugar de culto e apresentar a Deus qualquer oferta,
ele precisava passar por um processo de purificação e consagração, porque na presença de Deus não entra qualquer um de qualquer jeito. Deus é santíssimo. Não esqueçam disso. Deus é perfeito, é santo. E falar de santidade divina não é falar somente de pureza, é falar de perfeição, de estar separado por causa da sua perfeição e pureza. Ele está apartado da criatura, da criação, por ser perfeito, por ser puro, por ser santo. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Ao perceber que estava então purificado de sua lepra, o leproso não poderia entrar na presença de Deus, ele precisava passar pelos sacerdotes. E o sacerdote ia fazer 2 rituais. Quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, por que o senhor está falando disso? Eu estou falando disso para você dar valor. Você dá valor a esse momento aqui, em que você está no lugar onde o Santo dos Santos é invocado e ele se faz presente. Para você dar valor ao seu estado, novo estado, de nova criatura, de filho, de servo, de adorador. Porque na tua condição anterior, você era imundo, você cheirava mal as narinas de Deus. Aqui entre os seres humanos, dá para usar um bom perfume que escapa, que disfarça. Os europeus é que digam isso. Que diferente de nós, não tomam todo dia banho. Como é que eles disfarçam? Assim, qualquer tipo de odor com um bom perfume. Mas com Deus não tem como disfarçar. Para resumir, fazia-se um exame, o sacerdote examinava do alto da cabeça a ponta dos pés. Depois de examinado, constatado que estava de fato curado, então vamos fazer o ritual de purificação. Traga 2 aves, rolinhas ou pombinhas, 2. Traga madeira de cedro e isopo, tipo de esponja daquela época. Uma das aves era imolada, o sangue era derramado numa tigela, juntamente com a madeira, era misturado. E daquele sangue com isopo, aspergia. Quem está me ouvindo, diga amém. Aspergia o sangue no ex-leproso. Purificação com o sangue. Porque escrito está: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. Depois se ordenava, estava todo despenteado, cabelo todo bagunçado, grande, barbudo. Rapa-se todo, troca-se as vestes, toma-se um banho. Agora volta para a tua família, volta para o teu emprego, volta para os teus parentes, para os teus amigos. Pode voltar para o convívio social. Mas daqui a 7 dias, volte de novo para o templo. Para quê? Para que você passe por outro ritual
Porque esse primeiro ritual foi a purificação para que o indivíduo pudesse voltar ao convívio social entre os outros, semelhantes, mas ele ainda não estava apto para entrar na presença do Eterno. Porque não significa dizer que porque eu estou bem para com o outro, porque eu me comporto, porque eu me posto de forma aceitável diante da sociedade, não significa dizer que essa minha condição é suficiente para que eu seja aceitável por Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita gente que está se perdendo por isso, porque pensa, mas eu sou um bom cidadão, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom colega, bom amigo, eu me porto bem, eu não cometo determinados crimes ou algumas posturas que não são aceitas em sociedade. Muito bem, você está apto para viver em sociedade, uma sociedade caída, mas isso não significa dizer que você está apto para entrar na presença do Santo dos Santos, do Eterno, do Perfeito, do Todo-Poderoso, do grande Deus. Isso vale para nós também, viu? Não é porque a gente está disfarçando o bem e os irmãos nos aceitam, porque nosso comportamento aparente é adequado, que sejamos adequados diante de Deus. No 8º dia ele voltava, só que agora ele não voltava mais com uma rolinha e uma pombinha, ele tinha que trazer um cordeiro, 2. Dependendo das posses dele, se ele tivesse posses, ele deveria trazer bezerros, cevado. E era feito outro ritual, que foi o que eu descrevi ontem. Qual era o ritual? Sacrificava um dos cordeiros. Era oferta pelo pecado. Lepra é pecado. Era como que um pedido de perdão a Deus. O sangue daquele animal cobrindo então aquele pecador. E aí o sangue era colocado na orelha, no polegar da mão direita, do polegar do pé. Com o animal era levado azeite, depois também o azeite era passado na orelha, polegar, no dedo do pé. E então, só então, depois de apresentar uma oferta e passar por um processo de santificação pelo sangue e de consagração, que seria uma separação pelo azeite, sangue, purificação do pecado, oferta pelo pecado, azeite, consagração para Deus, separação para Deus. Esse cidadão agora estava apto para frequentar os cultos. Ou seja, esse texto mostra para nós o quanto é importante entendermos que diante de Deus não se pode entrar de qualquer jeito. É necessário que haja uma purificação pelo sangue. É necessário que haja uma consagração da parte de Deus, uma separação para Ele. E isso não se pode fazer através dos recursos humanos. Isso foi feito através da cruz de Cristo Jesus. Através da cruz de Cristo Jesus,
pelo sangue dele derramado no Calvário, nós fomos purificados dos nossos pecados, das nossas lepras, e automaticamente também fomos consagrados a Ele, a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 19, ele diz: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, nele que é em Cristo, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. Aleluia. Versículo de número 21, e a vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, olha aí a nossa nova condição em Cristo Jesus, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santo, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Oh, aleluia! Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, versículo de número 21, inimigos de Deus, por causa das nossas más obras. Nós éramos como aquele leproso, afastado de Deus, imundos, mal cheirosos, mas mediante a cruz de Cristo, aleluia, o Pai reconciliou consigo mesmo, por meio da morte do Senhor Jesus, para nos apresentar diante dele, não mais imundos e mal cheirosos pelo pecado, mas santos, inculpáveis e absolvidos de toda e qualquer acusação. Oh, aleluia! Agora, quando o Pai nos vê, o Pai não vê o pecado. Quando o Pai recebe de nós alguma oferta, não chega com essa oferta o mau cheiro do pecado. Quando entramos na sua presença, não entramos com o mau cheiro do pecado, mas com o bom perfume de Cristo Jesus. O Pai olha para nós e Ele vê a marca do sangue do seu Filho em nós. Sangue que nos limpa do pecado, que nos transforma, que muda nosso estado e condição, de imundo para santos. Aleluia. Santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há. Para o leproso, toda a condenação, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora você entende esse processo? A sua condição anterior e a sua nova condição agora de reconciliado com Deus. Você entende esse processo? Por exemplo, quem foi ao encontro de quem? Fomos nós que fomos ao encontro de Cristo? Foi você? Foi você que disse: eu quero mudar de vida, eu estou imundo, distante de Deus, mas eu quero me aproximar dele, eu quero ser amigo de Deus, então eu vou ao encontro
da cruz de Cristo? Foi você que decidiu isso? Por livre e espontânea vontade? Ou foi Deus que te enviou alguém? Ou foi Deus que te chamou? Ou foi Deus que iluminou a sua mente e o seu coração? Ou foi Deus, como diz aquele louvor, que te atraiu a Ele mediante a cruz de seu Filho? Foi você que saiu em busca de Deus? Ou foi Deus que, como aquela parábola da ovelha perdida, foi à procura de você e te encontrou, perdida no caminho? Foi Ele que foi ao nosso encontro. Foi Ele que nos encontrou imundo, moribundo, sujo, fedorento pelo pecado, mal cheiroso pelo pecado, cheio de chagas purulentas, que os homens não viam, mas Deus via. Foi Ele que nos encontrou desse jeito e nos chamou para perto e nos cobriu de justiça e nos remiu pelo sangue de Jesus, nos deu um banho de graça, nos cobriu de misericórdia, mudou as nossas vestes de pecado para vestes de justiça, vestes de louvor e de adoração. Perdidos estávamos pelo caminho, mas Ele nos chamou para perto dEle e diz: vem para perto de mim, eu te dou nova vida, eu te transformo, eu te liberto, eu te curo, eu te faço meu. Foi Ele. O fato de estarmos aqui hoje, todo louvor, todo tributo a Ele. Foi Ele quem nos atraiu a Ele. Foi Ele que nos encontrou imundo pelo caminho e nos deu um banho de justiça. Foi Ele. Ele que nos fez adoradores, porque adorávamos o eu, quando não o diabo, ou os demônios, ou as entidades. Mas Ele nos fez adoradores do seu nome, do seu santo e poderoso nome. Então, se há adoração no teu lábio, adorador, então adore Ele. Aleluia, Ele nos reconciliou. Reconcilia-se com quem é inimigo, para se tornar amigo. Ele nos reconciliou mediante a cruz. Aleluia, oh glória a Deus. E mais do que aspergir o sangue, Ele nos banhou com o sangue, aleluia. Ele não apenas nos declarou puros, limpos, para vivermos em sociedade com dignidade entre os homens. Ele nos lavou com o sangue do Cordeiro, para que tivéssemos acesso à sua presença santa, maravilhosa, que não é qualquer um que tem. Não é qualquer um. É só aquele que é alcançado por Ele. E você tem valor, não porque você em si é alguma coisa, mas porque Ele resolveu te amar, te salvar, te curar, te dar nova vida, te fazer amigo dEle, filho dEle, servo dEle, adorador dEle. E o valor que você tem é o fato de estar com Ele, porque sem Ele é imundo, mas com Ele, lavados, remidos, justificados, herdeiros. Valorize a tua comunhão
Porque assim como para purificar o leproso, animais tinham que dar a vida para purificar esse leproso que éramos nós. Jesus deu a sua vida. Valorizar o seu estado de salvo é valorizar a vida de Cristo que Ele deu por você. Você entende essa frase? Valorizar esse novo estado de justificado, de salvo, é valorizar a vida de Cristo que Ele deu para te salvar. Amém. Amém. Na segunda parte da mensagem, e eu já deixei um gancho aqui, eu encontro no filho mais novo a impulsividade, a curiosidade, o vigor, o ímpeto da juventude, que se não for bem regrado, pode trazer danos, prejuízos irremediáveis. No ímpeto, na curiosidade de conhecer uma outra forma de se viver, aquele jovem filho pediu ao pai: me dê recursos. Como filho eu tenho direito à herança, me dê a minha parte. Aí o que ele está pedindo é antecipação. Herança não se dá quando se está vivo o dono da herança, no caso o pai. Mas o pai, atendendo ao desejo do filho, ele dá a herança, a parte dele. A ênfase da parábola não é isso. Mas se a gente faz as observações, eu faço a seguinte observação aqui. O filho novo representa um tipo de crente que cresceu na presença do pai, mas olha para o mundo e ver outras possibilidades de se viver, diferente daquela vida com o pai. E começa a ter sede e fome, e começa a ter curiosidade, começa a ter vontade de viver essa vida. E aí, tomado pelo desejo, ele se lança. E a resposta do pai para mim é muito significativa, porque o pai não fica: meu filho, não vá. Fique. Como um bom cearense, o pai não fica adulando o filho, para que o filho fique na presença dele se ele não quer. Se o desejo do filho é estar em outro lugar que não seja na presença do pai, se o pai não é quisto, se a sua presença não é devidamente valorizada pelo filho, ele não obriga o filho a ficar. O que te falta para você ir? Se o teu coração não já está mais aqui, vai. Então, filho, para mim, esse personagem fala de crentes que se afeiçoam pelo mundo, por uma forma de viver diferente de um salvo, de um remido. Ele quer experimentar, ele quer viver dessa outra forma. E aí, irmão, se nem Deus segura essa pessoa, quem somos nós para tentar amarrar essa pessoa? E fica na igreja, fica na igreja, fica. Não adianta ficar na igreja se o coração não está. É melhor que vá. É melhor que vá, que conheça.
o quanto o mundo é sem graça sem Deus. O quanto o mundo é terrível sem Deus. No mundo se passa fome, necessidade. No mundo os recursos se acabam. Aquele jovem queria aproveitar os seus recursos, se deleitando com os prazeres da vida mundana, porque existem os prazeres da vida com Cristo. E eu que tenho experimentado, eu posso dizer, esses prazeres da vida com Cristo são infinitamente melhores. Aleluia. E ele vai esbanjar. No caso deste rapaz, ele esbanja os seus bens, seu dinheiro, as suas economias. Mas aquele que não tem dinheiro, mas ele tem a juventude, ele esbanja a juventude. O seu recurso é a juventude. O seu recurso é a saúde. E esbanja no mundo. Porque ser crente é chato. Não pode isso, não pode aquilo. Só pode coisas que eu não gosto, que eu não quero. Talvez seja porque essas coisas que você não gosta e não quer, são coisas que só são valorosas para aquele que nasceu de novo, de verdade. Lembra da última observação que eu fiz ontem? Vai, a tua fé te salvou, mas como assim? O cara estava adorando, rendido, agradecido pela cura que recebeu, e Jesus disse, a tua fé te salvou. O que tem a ver a fé com a adoração? Adoração de gratidão, é porque o verdadeiro salvo sempre tem um coração grato. Amém? O segundo personagem, é lógico, ele volta, etc e tal, o pai abraça. Você conhece a ênfase do... O segundo personagem, ele fala de outro tipo de crente. Ou de crente. É aquele que... O filho mais novo, ele se perde ao sair. Ele se perde e a manifestação de que ele está perdido é porque ele agora está distante. Quem está entendendo, diga amém. Mas o filho mais velho, ele se perde dentro. O filho mais novo, a gente pode assemelhar à ovelha perdida, que se perdeu do rebanho. Mas o filho mais velho pode se comparar à dracma perdida, que se perde dentro da casa. Pastor, aqueles que se perdem no convívio com os crentes, porque ele convive com os crentes, mas ele não convive mais com o pai dos crentes. Ele tem amizade com os crentes, mas ele não tem mais amizade com o pai. Ele tem intimidade com os crentes. Ele gosta de vir ao ambiente, porque ele tem um grupo de amigos, ele faz parte desse grupo de amigos. Ele tem um grupo de amigos na igreja, no conjunto, no departamento. Ele está acostumado com ensaio. Ele está acostumado com coinonia. Se bem que tem crente que está desprezando coinonia. Ele tem amizade com o povo, mas ele não tem amizade mais com o Deus do povo. Ele tem intimidade com o povo, mas ele não tem mais intimidade com o Deus desse povo. Quando é que o crente se perde dentro? É quando acontece isso. É quando... Quem está me ouvindo, diga amém. Presta atenção, crente. É quando o vir para o culto se tornou uma chatice. É quando o fazer a obra de Deus
não empolga mais, não faz mais sentido. O crente está se perdendo dentro de casa, porque o que é o culto, senão a oportunidade que Deus nos dá de entrarmos na presença dEle e agradecer, e amar e ser amado. O que é o culto, senão a oportunidade que o Pai nos dá de desfrutar da comunhão, da presença, de tocar pela fé e de ser tocado pelo amor dEle. O que é fazer a obra de Deus, senão uma outra oportunidade que o Pai nos dá de demonstrarmos o quão nós somos gratos, porque antes eu era um imundo, mas agora eu sou servo, eu sou filho. Antes, como imundo, eu estava distante, mas agora eu estou perto. Eu estou nele, melhor eu estou com ele e ele está em mim. Quantos crentes não têm perdido o sentido? Quantos crentes não têm mais prazer de cultuar? Quantos crentes não têm mais o prazer de servir? Quantos crentes ainda vêm para o culto porque se tornou um costume, uma obrigação, porque faz parte desse negócio de ser crente, e não porque é mais um prazer, uma oportunidade, um privilégio estar na presença do Pai. Pai, há quanto tempo eu te sirvo, o Senhor nunca me deu um cordeiro, um cabrito para mim fazer uma festa. Meu filho, há quanto tempo eu estou contigo? Antes do pai dizer tudo que eu tenho é teu, ele disse: há quanto tempo eu estou contigo? Você quer? É como se o pai estivesse dizendo: você quer um motivo maior para você fazer festa? Eu estar contigo, você está em mim, aleluia. Você quer um motivo melhor para você estar alegre, feliz, do que o fato de ter amizade comigo, eu ser teu pai? Oh, irmãos, a morte vicária de Cristo não foi senão para que nós tivéssemos de volta o que foi perdido no jardim. E o que foi perdido no jardim não foi a beleza do jardim, não foi a fartura do jardim, não foi a paz do jardim. O que foi perdido no jardim foi a comunhão com o Eterno. Portanto, o que foi perdido no jardim foi Deus. Nós perdemos Deus no jardim, mas na cruz Ele nos leva de volta ao jardim. E onde é o jardim do Éden? É todo lugar aonde você pode se relacionar com o Pai. O jardim é a comunhão com o Pai. O jardim é a paz com o Pai. O jardim é a amizade com o Pai. O jardim é estar com o Pai, é Ele estar em nós, é ter Ele, Ele ter a nós. Este é o jardim. Você sabe o que Jesus diz? Eu encerro aqui. Quando estabelece a ceia, Ele parte o pão e dá graça e diz: tomai, este é meu corpo que é dado por vós. De modo semelhante, Ele dá o cálice com o vinho para os discípulos e diz: este é o cálice da nova aliança em meu sangue.
A aliança, a comunhão com o Pai é mediante o sangue. Filho que está se perdendo porque está sendo atraído pelas coisas do mundo, olha para o Pai. Ele é o que você tem de melhor nessa vida e na porvir. Filho que está se perdendo dentro da igreja, no meio do povo, porque não sente mais prazer nas coisas de Deus. Olhe de novo para Ele e tenha nele aquilo que você tem de mais especial e valoroso. E se você não consegue fazer isso, deixa eu te apresentar o Espírito Santo. Ele foi enviado para fazer com que o morto tenha vida. Isso é um estado de morte, mas o Espírito de vida está no meio da igreja. Ele pode te vivificar nesta noite.